Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, nós estamos aqui trazendo mais uma palavra hoje e eu creio que será bênção. Que nós estaremos trazendo uma palavra que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, o versículo 16. Hoje nós estaremos falando sobre a origem do pecado e também sobre a origem do bem, que muitas pessoas não têm observado isso. Pecado é só quando eu pratico tal coisa que não agrada a Deus. Mas o que não agrada a Deus? O que não tem agradado a Deus é o que nós vamos daqui a pouco estar discutindo aqui, colocando em pratos limpos. Muitas vezes nós passamos a frequentar uma igreja e ali ficamos ali aos domingos, ou mais nas quintas ou nas quartas, depende, do dia não importa. Mas o que é a origem do pecado? De onde surgiu essa origem do pecado? Como começou a origem do pecado? Nós podemos perceber que lá no livro, lá em Gênesis 1, nós podemos observar que Adão e Eva pecaram e eles pagaram um preço muito alto pelo seu pecado. Foi ali que o pecado entrou na vida do ser humano, sendo que eles poderiam muito bem ficar ali numa boa. Deus preparou o melhor para eles. Mas a rebeldia do homem fez com que o homem pecasse. E geralmente, a maioria das pessoas que elas são rebeldes, e às vezes não adianta você falar, não faça isso, não faça aquilo, mas elas fazem, mesmo sabendo da situação que ela vem se encontrar no futuro. Mesmo assim, elas continuam em rebeldia. Deus abomina a rebeldia. E muitas vezes nós praticamos a rebeldia quando nós queremos fazer aquilo que nós queremos, que achamos que é o certo. Mas nós temos que seguir um rito, que é a palavra de Deus. Quando nós seguimos a palavra de Deus, nós adquirimos coisas boas, porque Deus se agrada da nossa obediência. Mas vamos lá para a palavra. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só que interessante. Aqueles que obedecem a Deus, eles receberão a coroa da vida. O que é a coroa da vida? A coroa da vida é a vida eterna. É quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós ouvimos os conselhos de Deus através do Espírito Santo. Então, quando nós nos dispusemos a fazer isso, então Deus ele se agrada da nossa obediência. Foi o que não aconteceu com
Adão e Eva, eles não obedeceram a Deus. E assim sucessivamente outras pessoas. Lá no versículo 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Ele é justo. Deus é justo. Ele é justiça. Deus é justo. Deus não vai condenar você pelos seus pecados. Quem condena você pelos seus pecados é você mesmo. Nós nos condenamos pelos nossos pecados. Aí você fala, por como isso? Quando nós erramos, o que nós temos que fazer? Pedir perdão a Deus, em primeiro lugar, pelo nosso pecado e arrepender desse pecado. E seguir em frente. Ele diz assim, vai e não peques mais. Falou para aquelas pessoas que eram curadas, que eram libertas na época que ele esteve aqui no mundo. Vamos prosseguir aqui. Lá no versículo 14 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o seduz. Quando o acontecimento seduz a pessoa, é que leva ela ao pecado. Quando a pessoa é seduzida, ela peca, porque ela não vigiou, ela não obedeceu, ela não deixou o Espírito Santo trabalhar em prol dela. Então, ela pecou porque não ouviu a voz de Deus. Lá no 15 diz assim: então a cobiça, depois de haver concedido à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Você pode até ter um pensamento ruim, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas se você não praticar o pecado, então você está sujeito a ser perdoado, porque não foi consumado o pecado. A palavra diz que nós pecamos até pelos nossos pensamentos, mas quando você não permite que esse pecado te leva a outros extremos, digamos assim, você está a ponto de ser perdoado porque você não praticou. Vamos lá para o versículo 16, que fala da origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos com o que? Primícias do que? Das suas criaturas. Olha só, quando eu e você, quando nós arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que pecamos, então Deus ele se alegra
com a nossa vida. Ele se alegra porque ele percebeu que nós estamos fazendo a vontade dele, nós estamos praticando a origem do bem. Nós estamos praticando a origem do bem. E a origem do bem, o que é? É a nossa obediência. Quando nós obedecemos a Deus, então ele se alegra e ele perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados são perdoados. E que nós venhamos então ser vencedores. Porque quando ele reconhece o nosso arrependimento, ele nos perdoa. Tá bom? Fica aí essa palavra ao seu coração, que fica lá em Tiago 1. Nós iniciamos aqui no versículo 12 e terminamos no versículo 18. É a origem do bem, do pecado e a origem do bem. Tá bom? Vamos orar então? Já pegou aí o seu copo com água? Mas antes eu gostaria de pedir para que você desse o seu like, que você se inscrevesse no nosso canal e que você também compartilhasse essa mensagem a outras pessoas. Tá aqui o meu copo com água, certo? Pega aí o seu copo com água e nós vamos orar. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós entramos na presença do Senhor pedindo perdão pelas nossas falhas, porque muitas vezes nós pecamos, nós falhamos. Mas eu quero que o Senhor também abençoe esse copo com água, Senhor. Quando a pessoa participar dessa água, ela será curada, porque não é pelo meu poder, porque não tenho poder nenhum, mas pelo poder do Senhor e pelas virtudes do Espírito Santo. Meu Deus, quebra todo o laço do maligno, Senhor. Que todas as trevas sejam dissipadas. Essa pessoa que está aí enferma, doente, perturbada, que ela, quando ela beber essa água, ela vai ser livre da autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Cristo. Aquele que verteu o sangue dele ali na cruz do Calvário para nos dar vida e vida abundante. Meu Deus, abençoa o Brasil, abençoa o nosso país, Senhor. Derrama do teu poder sobre essa nação. Quebra todo o laço do inimigo. Sim, meu Deus, todo o poder das trevas caiu por terra. Constrói ao redor do nosso país uma muralha de fogo. Sim, meu Deus, todo o mal que estiver fora não entre. Todo o mal que estiver dentro seja lançado fora. Sim, meu Deus, quebra todo o poder da mentira, do engano, todo o poder da corrupção. Ó Deus, eu creio que o Senhor vai fazer desse país uma grande nação. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Muito bem. Já pegou aí a sua água? Bebe aí a sua água. Graças a Deus, nós vamos ficando por aqui e que você aí nos ajude a divulgar essa palavra, que é a palavra de Deus, a palavra maravilhosa. E eu tenho certeza que quando você fizer isso, Deus vai olhar para você de uma maneira diferente. Juntos nós somos muito mais fortes. Um abraço a todos. Até a próxima.